Pessoal, a questão 5, ela é uma questão mais de interpretação do que de conta, certo? Então, assim, se liga só na forma como interpretar essa questão. É esse o problema. É você entender o que ele quer, certo? Indicar aí. Deixa eu pegar aqui. O saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento. Galera, houve um incremento de 4.300 vagas. O que é esse incremento aí? O aumento. Quanto aumentou? Ou seja, se isso continuar, eu posso dizer que isso obedece o quê? Uma progressão aritmética. Ele está aumentando 4.300 a cada mês. Então, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Parou. Esse valor aí, 880.605 trabalhadores com carteira assinada, ele representa o total de que mês? Do mês de fevereiro. Que ele está dizendo, comparando fevereiro com janeiro, houve um aumento que deixou com esse valor. Então, em fevereiro tem isso aí. Tudo bem? Então, guarda esse valor aí para fevereiro, tá certo? Fevereiro. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Opa, pelo amor de Deus. O cara acabou de dizer para você o que a gente tinha falado, ó. Eu disse que se isso continuar, era um APA, né? Então, realmente vai ser um APA. Certo? Mas assim, sendo bem sincero, como eu disse para vocês, ela é mais de interpretação. O lance de CPA nem vai ajudar tanto na questão. Certo? Beleza. Daí ele vai dizer assim, ó. Considerando-se que Y e X representam respectivamente. Então vamos lá, o que é o Y? As quantidades de trabalhadores no setor varejista. E o X? Os meses. Janeiro sendo o primeiro, fevereiro sendo o segundo e assim por diante. Certo? Então você vai considerar essa ideia aí dos meses. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Então ele quer, pessoal, que vocês montem a função que vai gerar isso aí, essa ideia aí desses 6 primeiros meses, que formou um APA, não é isso? Então a gente vai entender da seguinte maneira. Vamos lá. Ele diz que Y é a quantidade de trabalhadores e X os meses. Então você já está percebendo que ela obedece uma equação do primeiro grau. Pessoal, a APA, ela obedece essa relação do primeiro grau. Por que ela obedece? Porque ela sempre vai somar o mesmo termo. Então esse X da função aí, ele não está multiplicado por um coeficiente chamado A, que é o coeficiente angular da função. Não é isso? Esse coeficiente angular, ele é uma constante, é um valor, que no caso representa o incremento. Quanto é o incremento? 4.300. Então a gente já vai ter que o incremento a cada mês é 4.300. Portanto, o A vai ser 4.300. Então esse X, que é a quantidade de meses, representa que a cada mês vai ser somado quanto? 4.300. Então se eu falo do mês de janeiro, galera, se eu fosse somar o mês de janeiro, janeiro é que mês? Primeiro que ele disse, né, no enunciado. Então vai ser 1 vezes 4.300. Fevereiro, 2 vezes 4.300. Dezembro, 12 vezes, e aí vai. Mas só que ele quer só nos 6 primeiros, né? Beleza. Daí ele fala o seguinte, ó. Olha para a tua função aí, que a gente acabou de entender que ela é uma função do primeiro grau. Y igual a x mais b. O A é a minha primeira constante. A gente já determinou? Deu quanto? 4.300. Quem é que está faltando para eu determinar minha função? O B. O que é o B? É o termo independente. É que representa o valor inicial, galera. O inicial, antes de você começar a somar. Como é que eu vou representar ele? Como é que eu vou achar ele? Bem simples. Pergunto a vocês. Existe uma quantidade de um dos meses que a gente conhece, não conhece? Que é de fevereiro. Então, se você olhar para o mês de fevereiro, que é o mês número 2, ele disse na questão, então a gente vai ter que o Y, eu posso substituir por quem? Pela quantidade de trabalhadores em fevereiro, que ele deu que é quanto? 880.605. Igual. Quem é o meu A que a gente achou na função? 4.300. Vezes, o X não representa o número do mês? Quem é o mês? 2, porque é o fevereiro. Mais o B, que é o que está faltando, que é o seu termo independente. 2 vezes 4.300, pessoal, vai dar quanto? 8.600, que está positivo desse lado. Quando eu jogo ele para o outro lado da equação, ele vai o quê? Negativo. Então, você vai ter 880.605 menos 8.600, que vai dar como resultado B de 872.000
005. É esse o problema da questão. Sabe qual é o problema? É porque a galera acha que só houve um incremento. Aí a galera pega esse valor que foi dado no enunciado, 880.605, e subtrai só uma vez o 4.300. Mas o detalhe é que ele diz que o janeiro não é o mês 0, ele diz que janeiro é o mês 1, galera. Então se o janeiro é o mês 1, se tu jogar lá na função, fica 4.300 vezes 1. Não fica vezes 0, entenderam? Por isso que como o teu B vai dar esse valor aí, ó, 872.005, como é que vai ficar a minha função? Você bote aí, logo a função é y igual a 872.005 mais 4.300 vezes x. Porque aí, ó, pensa comigo, se for janeiro, x vale quanto? 1, então vai ser 4.300 mais esse valor. Se for fevereiro, 2 vezes 4.300, 8.600, que somado com 872.005, vai dar o valor que ele deu lá no enunciado. Portanto, essa é a resposta e você vai marcar o item C de caso. Tá certo? Por isso que eu falei que ela é mais de interpretação do que da parte de sequência. Você não precisa nem dar PA em si para resolver essa questão. Você pode interpretar só pelo que ele falou no enunciado. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão número 6. E vai dizer o seguinte, ó. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Então, olha só, esse 3 vai ser o que, hein, pessoal? O A1, primeiro termo da progressão. Como ele vai somar sempre 500 metros a cada dia, aumentar o percurso em 500 metros, ele está somando o mesmo termo, ou seja, se é um PA ou uma PG? PA, porque ele está somando uma mesma quantidade. Daí ele diz, contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia. Ou seja, esse 10 km vai fazer papel de quê na questão, pessoal? A N. A N. André, mas quem é o N? Não tenho a menor ideia. Eu não sei quantos dias vão ter que passar para ele atingir os 10 km. Na verdade, isso é o que ele quer saber na questão. Tá certo? Mas o que é que a gente sabe, pessoal? Que o primeiro dia ele correu quanto? 3 km. A cada dia ele vai aumentar quanto? 500. Esse 500 representa o quê? A razão. Então eu tenho o A1, tenho a razão e sei que o AN vai ser quanto? 10, porque o último termo que ele pode ter é 10 km por dia. Tudo bem? Daí ele pergunta, se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que este planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente, aí ele quer saber a quantidade de dias. Então vamos lá, o que a gente acabou de falar, o A1, 300, a razão, 500, o AN, no caso 10.000, que seria o último. O que é que ele quer? Quantos dias? Quantos dias até chegar no AN? Aí, pessoal, não tem nem o que fazer, né? É só a aplicação do termo geral. Basta analisar o que você tem e o que você não tem, cara. Ele tem A1, R e a N. O que é que ele não tem? N. Onde é que aparecem essas incógnitas todas que estão aí no enunciado? Que estão aí na nossa anotação? No termo geral, ó. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN está aí, que é quanto? 10.000. O A1 está ali, que é 3.000. Por que 3.000? Ele não falou 3 quilômetros? Eu estou só passando para metro, tá, pessoal? Só lembrando aí, tá? Os 10 km também eu estou passando para metro, para deixar tudo em metro. Mesma unidade. Então ficou AN, 10.000 quilômetros, o A1, 3.000, N menos 1, a gente não sabe quem é o N, vezes a razão, que é 500. Pega o 3.000 que está positivo, passa para o outro lado, ele vai o quê? Negativo. 10.000 menos 3.000. 7.000. Então ficou 7.000, que multiplica N menos 1 vezes 500. 500 vai passar para o outro lado, dividindo, né? Já que ele está multiplicando. Então ficou N menos 1 igual a 7.000 dividido por 500. Deixa eu só te dar uma dica. Só dar uma dica aqui para vocês. Aí já está a resposta, né? Quanto é que é a divisão. Mas olha só, vamos supor que vocês cheguem
Sua conta lá, você está fazendo. Aí você pegou os 7.000, dividido por 500. Geralmente eu já sei o que é que vocês vão fazer. Vão cancelar os 2 zeros, né? Então 2 zeros do 7.000 com 2 zeros do 500. Vai sobrar o quê? 70 dividido por 5. Concordam? Deixa eu dar uma dica para vocês fazerem a conta mais rápido. Quando vocês tiverem uma divisão, que é algum número qualquer, por 5, em vez de pensar em dividir ele por 5, tu multiplica ele por 2 e volta uma vírgula. Só para acelerar a conta. Vamos ver se funciona. 70 dividido por 5, né? Multiplica ele por 2. Quanto é 70 vezes 2? 140. Volta uma vírgula agora. Deu quanto? 14. É a resposta. Entendeu? Então assim, quando você pegar um número grande, quando é número pequeno você sabe fazer. Mas quando for um número grande, você quer dividir ele por 5, só por 5, tá pessoal? Dobra ele, multiplica por 2, depois volta a vírgula. Pronto, já dá a resposta, tá certo? Então deu 14 aí, certo? No caso, que a gente vai ter que passar mais um para o outro lado, não é isso? Ali tem n menos 1 igual a 14, pega um que está negativo, passa para o outro lado positivo, então deu 15 dias, certo? 15 dias de treino, você vai marcar o item D de jeans, beleza? Seria o item D aí a resposta, tudo bem? Precisa de 15 dias para no caso, chegar aos 10 km de corrida, beleza? Vamos para frente. Posso passar ou vocês estão copiando? Estou vendo que algumas pessoas aqui, pessoal, tem um raciocínio bem, assim, puxado para a parte da lógica, né? Fazendo um cálculo, assim, mais lógico. Eu acho interessante. Show de bola. Continuem assim. Continuem, certo? Porque o detalhe é o seguinte, a prova do Enem, quanto mais rápido você puder fazer cada questão, corra para o abraço. Se você pegou uma questão, aí você leu a primeira frase, já sabe descartar alguns itens, vai, velho, não vai perder tempo lendo a questão toda, não. Nas questões, assim, puxando mais pro lado da física agora de novo, as questões de física tem muito isso, muito. Tem muitas informações no texto que elas já descartam várias respostas lá dos itens. Então, você já descarta, já marca a resposta e vai-se embora. Então, quanto mais rápido você puder fazer, melhor, que você ganha tempo. Certo? Então, vamos lá. 8ª questão aí. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimento de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Então, ó, de acordo com o que está representado aí, pessoal, a primeira linha tem 1 estrela, segunda linha tem 2, terceira tem 3, quarta tem 4, 5 tem 5, até a da posição 150, que vai ter quanto? 150 estrelas, lógico. Daí o que é que acontece? Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta, ou seja, eles começaram a chutar valores de quanto é que ia ter no total. Sabendo que cada linha tem a sua própria quantidade de estrelas, a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, e aí vai. Eles chutaram, rapaz, eu acho que no total vai ter. Aí o primeiro disse 200, o outro disse 6.000, o outro 12.000, o outro 22.500, o outro 22.800. Qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessárias? Pessoal, quando o cara fala mais próximo, provavelmente quando você fizer a conta, você não vai achar nenhuma dessas opções aí. Certo? Você vai achar um valor próximo, então, por favor, verifica isso. Sabe onde é que isso aparece também? Eu vou aproveitar, estou aproveitando o gancho, porque é o seguinte, ó. O foco aqui dessa aula, pessoal, é passar ideias para vocês, certo? Quanto mais ideias vocês tiverem na cabeça, melhor, porque as questões não vão ser as mesmas lá. Mas se você puder absorver a ideia, melhor. Então, quando eu falo aqui alguma coisinha de física e tal, já fica ligado para você. Por exemplo, tem algumas questões que vão falar lá da parte de eletricidade, elas vão falar da parte de disjuntor, concordam comigo? E ela fala de disjuntor difusível. E o fusível, o que é que ele é? O fusível disjuntor é um elementozinho que você coloca dentro do circuito, que ele suporta um valor máximo de corrente. Que se passar daquele valor, o que é que ele faz? Queima e abre o circuito, protegendo o circuito, para o resto dos aparelhos não queimarem, não é isso? Então, questões de fusível, fica ligado. Nunca vai dar o valor exato lá do fusível que o cara aguenta. Por exemplo, ele vai dizer assim, qual dos fusíveis abaixo, certo, é o melhor para, ou melhor, ele pode dizer assim, qual dos fusíveis abaixo representa a melhor opção para a situação posta na questão. Aí quando ele fala a melhor opção,
não vai dar um resultado cravado. Tu vai encontrar um valor bem próximo, então tu tem que verificar qual o mais próximo. Então fica ligado que isso aparece muito, certo? Tanto na eletricidade como apareceu aí. Então aqui não tem muito segredo não. Você já entendeu que cada fila vai ter a sua própria quantidade, então são quantos? 150. Então o meu A1 vai ser quanto? 1. O meu A150, que é o último, a última fila, 150 estrelas. No total são 150 filas, que o N deu 150. O que é que ele quer? A soma de todo mundo. Então só o que a gente vai precisar aplicar aqui é o quê? Soma dos termos de uma PA. Então somando os termos de uma PA vai dar o quê? A1 mais A150 vezes 150 dividido por 2. No caso, o meu A1 vale 1, o meu A150 vale 150. Eu dividi logo 150 por 2 aí, tá pessoal? Deu quanto? 75. Então multiplicando 151 por 75, 11.325. Onde desses aí, ó, dos caras que falaram os valores, o que falou mais próximo foi o que falou perto de 12 mil, não foi isso? Então seria o item C, se eu não me engano é o terceiro funcionário, não é isso? Pronto, terceiro funcionário. Tranquilo? Então essa, sem estresse aí, você resolve tranquilamente. Questão 10. Pessoal, essa daqui, ó, preste atenção que eu vou dar duas opções para vocês, tá? Eu vou colocar logo aqui, eu já coloquei aqui no slide duas soluções. Uma para você entender passo a passo como é que é o mecanismo, e aí a outra, que para você que já entendeu como é que é o passo a passo, faz mais rápido. André, qual é a melhor solução? Eu sempre digo que a melhor solução é aquela que você lembra na hora. Tem gente que faz uma solução de 2 minutos e uma que faz de 5 segundos. Qual é a melhor? A que o cara não lembrou, velho. Se o cara não lembrou da de 5 segundos, de que é que ela serve para ele? Nada. Então a melhor é que você lembrar. Tudo bem? Então fica ligado nisso. Uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas, utilizando a matemática, é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são semelhantes à figura vista como um todo. Então ele diz assim, ó, um exemplo clássico é o carpete desse cara aí, criada por um processo recursivo descrito a seguir. Então ele vai dizer o que é para fazer. Ó. Primeiro passo. Considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos. Então você pegou um quadrado inicial. Primeira coisa que você vai fazer, dividir ele em 9 quadradinhos. Certo? Então esse foi o primeiro passinho aí. Ó. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, certo? Desse cara, restando o quê? 8 quadrados. Então se você tinha um, dividiu ele em 9 e tu tirou o do meio, sobraram o quê? 8. Então vão sobrar 8. Já já vou mostrar a figura como é que fica. Beleza? Continuando. O passo 2. Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, os que sobraram você vai dividir novamente por 9 cada um e vai de novo retirar o quadrado do centro. Então olha para a primeira figura aí, pessoal. A primeira figura é o primeiro quadrado. O que é que a gente fez? Dividiu ele em 9 partes. O que é que eu vou fazer depois? Tirar o do meio. Isso foi a primeira vez que eu fiz isso, tá certo? Agora, vamos repetir o processo. Cada quadradinho que sobrou, dos 8 que sobraram aí, o que é que a gente vai fazer? Dividir em 9 de novo cada um. E depois que eu dividir em 9 cada um, de novo eu vou tirar o do meio de cada um. Sobrou essa figura 3 aí, ó. Tudo bem? Pergunta para vocês. Quantas vezes eu fiz o processo até agora? 2 vezes. Vocês têm que entender o que é o processo. A partir de onde ele para, a partir de onde ele está se repetindo. Quando é que o processo começa e termina, pessoal? Começa quando você divide um quadrado em quantos? Em 9. E quando é que termina? Quando você tira um do meio. Isso foi uma vez. Se você divide de novo em 9, você já está na segunda vez, tá certo? Entenderam o que eu quis dizer? Pronto. Então ele vai dizer assim, ó. Passo 3, repete-se o passo 2, né? Aí, continuando. Admita que esse processo seja executado 3 vezes. Ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos. Ou seja, galera, ó. Aqui, no que já está representado nesse desenho aí que vocês estão vendo, já tem quantas vezes isso aí feito? 2. Ele fez a primeira, onde ficou aquela figura 2. Aí ele fez de novo e ficou quem? A figura 3. A terceira vez é quando você fizer isso agora com essa figura 3. Aqueles quadradinhos pequenos você divide cada um por 9 e tira um do meio. Beleza? Show. Isso é o que vai acontecer. Aí ele quer saber
o número de quadrados pretos restantes no momento. Então ele quer saber quantos quadrados pretos é que vão sobrar. Tudo bem? Então, André, como é que a gente vai entender isso aí? Eu vou fazer primeiro passo a passo, explicado, tá? Depois a gente faz a regra prática. Então, olha só. Primeira soluçãozinha. Vamos lá. Na primeira vez, você tinha quantos quadrados? 1, que era o quadrado grandão, concorda? Desse quadrado grandão, pessoal, vai lá, o primeiro processo. O que é que a gente faz primeiro? Divide ele em 9. Aí eu pergunto, olha pra mim, todo mundo. Quando eu pego um quadrado e divido ele em 9 partes, eu vou ter mais quadrados ou menos quadrados? Mais. Então eu não vou dividir por 9, eu vou multiplicar por 9. Você dividiu o quadrado em 9 partes, mas você agora tem quantos? 9 quadrados. Então o primeiro processo que você vai fazer é o quê? Multiplicar por 9. Tudo bem? Então agora a gente tem o quê? 9 quadrados. Mas desses 9 quadrados, vocês estão tirando quem? O do meio, né? Se eu tiro o do meio, vai sobrar quantos, pessoal? 8. Então, tirando 1, sobrou 8 quadrados. Que foi essa figura aí que tinha lá na figura 2. Tudo bem? Então, isso foi o primeiro processo, né? Primeira vez. Sobraram 8. Filé? Beleza. Olha para a segunda vez agora, moçada. Na segunda vez, a gente já tem quantos quadrados agora? 8, não é? Ó, 1 era quando era no começo, agora você já tem 8. Dos 8, cada um dos 8, você vai de novo dividir em quantas partes? 9. Então, cada bloquinho, imagina que os 8 são 8 bloquinhos. Cada bloquinho não vai ter 9 pequenininhos? Então eu vou pegar esses 8 e multiplicar por 9 novamente. Que aí agora a gente vai ter quanto, pessoal? 72 quadradinhos. Mas desses 72, eu não vou tirar o do meio de cada bloquinho? Quantos bloquinhos que a gente tinha? Quantos bloquinhos que eu tinha? 8. Se eu tirar o do meio de cada um, eu vou subtrair agora 8 e não só 1 agora. Então vai sobrar quanto? 64 bloquinhos pretos. Todo mundo entendeu? Que aí sobrou essa figura. Ó. Se você for contar aí, vai dar 64 bloquinhos. Certo? Então entenda, pessoal. Ó. Olha para a figura a de cima, lá de cima. Lá do canto. Certo? Tem quantos quadrados pretos ali? 8. Quando você dividiu ele em 9 e tirou do meio, você tirou um de cada bloquinho. Então você tirou 8 quadradinhos. Por isso que eu estou subtraindo 8. Deu 64. Agora eu vou pegar cada um desses 64 e vou de novo fazer o quê? Dividir em 9 partes. Então eu vou multiplicar por 9 mais uma vez. Quando você multiplica ele por 9, vai dar o quê agora? 576. Que aí eu vou tirar quantos quadradinhos, pessoal? 64. Não são 64 bloquinhos agora? Então, de cada bloquinho você tira um, que é o do meio, que você tinha dividido em 9, né? Então, tirando agora 64, vai dar quanto? 512. E já é a resposta. Você já encontrou a resposta. Certo? É um mecanismo de fazer? É, só que é um pouco braçal, né? Dá pra gente fazer um pouco mais rápido. Como? Se você observar, certo? A segunda solução seria mais ou menos assim. Inicialmente a gente tinha quantos quadrados? 1. Não é isso? Depois que eu dividi e tirei 1, sobraram quantos? 8. Então vamos lá. Eu tinha a minha sequência A1, A2, A3. Aí o meu primeiro era 1, depois eu dividi em 9, tirei 1, sobrou 8. Quando eu fiz de novo, dividi em 9, tirei 1, sobrou quanto? 64. Pessoal, do 1 para o 8, o que foi que eu fiz? Multipliquei por 8. Não é isso? Vezes 8. Do 8 para o 64, o que foi que eu fiz? Multipliquei por 8 de novo. Ei, eu não estou mais somando um termo. Eu estou agora fazendo o quê? Multiplicando. Então isso é uma progressão geométrica. Qual é a diferença da geométrica para a aritmética? Na aritmética você faz o quê? Soma um termo para dar o próximo. E agora você faz o quê? Multiplica um termo para dar o próximo. Então o meu termo posterior é o anterior vezes alguém, que no caso é vezes quem? Vezes 8, onde o 8 vai ser a minha razão. Então é uma PG de razão 8. Que ó, pessoal, já vou ficando na dica, tá? Quando for PG, a gente não usa mais a letra R. A gente usa a letra Q minúsculo, tá bom? Usa o Qzinho, tá bom? Então o meu Qzinho aí vai ser quanto? 8. Então, se eu quero saber só quem é o próximo, né? Porque ele disse só mais uma vez, fazer essa operação. O A4 vai ser o A3 vezes a razão. Quem é o A3? 64 vezes o 8, só multiplicou por 8 aí deu quanto? 512. Então foi uma maneira de você fazer mais rápido. Certo? Só verificando que era uma PG. Beleza? Então marca o item B de bola.
que é bem parecida com essa daí que a gente fez, né? Tem o mesmo princípio. Pessoal, ó, seguinte, como a gente já estava chegando aqui perto do final da nossa aula, eu estou vendo que alguns já estão meio assim, já cambaleando, certo? Eu queria só, rapidinho, antes de passar só mais um videozinho aqui para vocês, eu queria dar uma dicasinha rápida de como fazer prova, naquela história que eu falei de organizar o tempo. Alguns de vocês eu acredito que já devem ter a própria maneira de fazer prova. Tem gente que prefere começar pelas mais fáceis, tem gente que prefere começar pelas matérias que mais gostam, né? Assim, eu vou dar uma dica que eu usei no meu vestibular, tá certo? Que não foi o do Enem, né? Foi o vestibular tradicional, mas serve para você ganhar tempo. E eu vou dar alguns exemplos numéricos para vocês entenderem como funciona, tá? Como é que eu faço a prova? Eu faço o seguinte, eu pego a prova e começo a ler a primeira questão e vou gastar os meus primeiros 30 a 35 minutos para ler a prova todinha. Aí tu olha para mim e diz assim, André, tu tá louco? Tu acabou de me dizer que eu tenho que economizar tempo. Aí eu vou pegar e gastar 30 minutos para ler a prova. Lógico que eu não vou pedir para você ler a prova e ver, a prova tá bonita, aí, bem organizada, bem elaborada. Não quero que você faça isso. Eu quero que nessa sua primeira leitura, você marque as questões que você já sabe de cara. Porque tem uma porrada que você sabe de cara. Na prova do Enem, principalmente, tem muitas questões, pessoal, que você mata na lata, que servem para você ganhar tempo. Então, como é que era o esquema? Era assim, ó, ia para a primeira questão, não sei. Segunda, não sei. Terceira, sei. Quando eu digo essa não sei, não é que eu não saiba, é que eu tenho que parar para pensar. E eu quero que você passe a que você tem que parar para pensar. É para ir direto para que você já sabe o resultado, entendeu? Você já sabe marcar. Beleza? Se é de conta, você vai logo, faz o cálculo aqui, volta. Beleza? Com isso, quando você termina, o que é que você faz? Volta para o início. Aí sabe o que é que acontece? O teu cérebro, bicho, ele fica funcionando o tempo inteiro. Então, o tempo que você está lendo as outras questões, aquelas que você leu antes, ele fica lá caçando onde é que na tua cabeça tem aquela informação. É sério, eu não estou brincando. Ele funciona atrás de atalhos. O cérebro da gente funciona assim, buscando atalhos. Então ele vai buscar uma informação que você está precisando. Que quando você voltar para essa questão, você lembra, era só isso. Porque ele foi lá atrás enquanto você estava fazendo as outras. Então você vai ganhando tempo. E ainda tem o melhor, vocês sabem que tem a TRI, né? A teoria de resposta ao item. Então, você, na primeira leitura que você está marcando as fáceis, você está garantindo a sua maior pontuação. Tranquilo? Então, só para vocês terem ideia, na minha época, né, eram 66 questões, a prova da UFC, eu tirei em torno de 20 a 25 minutos para ler a prova toda. Ler, rápido. Nesses 20 a 25 minutos, lendo, leitura rápida, e marcando o que eu sabia, eu marquei 22 questões, de 66. Um terço da prova, em 20 e poucos minutos. Sobraram o quê? Eram 4 horas de prova, mais de 3 horas e meia para fazer 2 terços da prova. André, o senhor é um gênio? Não, cara, eu só soube organizar o meu tempo com aquilo que eu já sabia de cara. Entenderam? Resultado, eu li a prova todinha 3 vezes, porque eu vou ficando dando voltas e eliminando as que eu sei, até chegar nas últimas mais difíceis. Na terceira vez que eu terminei a prova, eu li cada questão 3 vezes e sobrou 1 hora. Eu saí com 3 horas de prova. Das 4, eu saí com 3 horas de prova, tendo marcado gabarito. Lógico que na prova do Enem, pessoal, eu acho pouco provável sobrar 1 hora para vocês. Mas vocês não vão precisar, o que eu vejo acontecer com muitos alunos, gastar os últimos tempos chutando as últimas 15 questões porque não conseguiu fazer. Entendeu? É isso que eu quero. É que você consiga marcar todas. Tá bom? Então, pessoal, ó, só para terminar, dá uma olhadinha rapidinho nesse vídeo aí. Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino. Outros torciam para você ser menina. Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai. Estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí, continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro gol, então? E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer.
começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar Papai Noel. Torcia o nariz para o quiabo e a escarola, mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou até a torcer por um time. Provavelmente nesse dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brincos, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para os seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir. E quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois começou a torcer pela sua liberdade. Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torciam por você. Na faculdade, então, era torcida para todo lado, para a direita, esquerda, contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que ela torcia igual a você. E de repente, vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas e a grana para a viagem de lua de mel. E daí pra frente você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas, mas muita gente ainda torce por você. E nós aqui da Academia NEM estamos torcendo por vocês, beleza, pessoal? Valeu, galera, prazer aí, show de bola, tudo de bom, bom fim de semana, tchau, tchau, pessoal.